no CT Evaristo de Macedo. A primeira pergunta é de Samara Figueiredo, Eric. Faltam 9 jogos para acabar o Brasileirão e o Bahia entra na reta final enfrentando equipes que estão em uma fase ou até brigando pelo rebaixamento. É um incentivo ou uma armadilha? Como mostrar essa regularidade diante de um cenário como esse? Cara, eu acho que os jogos com essas equipes que atravessam uma má fase ou talvez brigam por um rebaixamento são até mais desafiadores, né? Porque eles jogam a vida e nesses momentos a gente tem que estar atento e da mesma forma enfrentar os nossos oponentes com muito respeito e seriedade, mas nós temos objetivos muito grandes, né? Que é classificar para a Libertadores de forma direta. A gente tem essa possibilidade real e a gente vai em busca disso. A pergunta de Maria Vitória, na última coletiva, Eric, Rosélio Ceni falou que havia treinado com você como primeiro homem do meio de campo em algumas oportunidades. E por isso você também entrou nessa posição no lugar de Nico Azevedo. Como você se sente nessa função? Cara, eu me sinto muito confortável jogando nessa posição. Estando no meio ali, primeiro, segundo volante, são as posições nas quais eu me sinto bem confortável. Então, como você bem mencionou, eu vinha treinando nessa posição, então eu pude exercer a posição da melhor maneira, porque eu consegui entender bem o que a posição fazia nos treinamentos, vendo o que o Nico fazia e também quando o Caio estava jogando eu pude aprender bastante para que eu pudesse, quando houvesse a oportunidade de estar em campo, poder exercer, né, dentro das minhas características da melhor maneira possível. A pergunta de Manuel Nascimento, Eric, bom dia. Na reta final o Bahia tem 27 pontos a disputar. Dá para você projetar algum número específico para que o Bahia consiga chegar na Libertadores de pontos? É difícil projetar, né? Assim, a gente quer ganhar todas as partidas, a gente sabe que isso é praticamente inviável, né? Porque tem adversários do outro lado também, mas a gente entra sempre para vencer as partidas, conquistar os 3 pontos, que é de suma importância, mas tem jogos fora de casa, onde tem sido os adversários têm sido nossos algozes nessas partidas. A gente, em muitos momentos, não conseguiu manter o nível, mas acredito que, mediante esses 2 triunfos que nós tivemos em casa, a confiança ela aumenta para que a gente possa ir agora lá em São Paulo e buscar um resultado grandioso para a sequência do campeonato. Por falar em São Paulo, Dida Negrão e Silva Onde eles perguntam como está o foco do grupo para um jogo contra o São Paulo no Morumbi. Cara, o grupo treinou muito bem, né? Principalmente hoje, foi a última sessão. Tá bem focado, pensando em um triunfo fora de casa, sempre empregando respeito pelo adversário que está atravessando um momento difícil, mas se trata de uma grande equipe do futebol brasileiro, quiçá mundial, é uma camisa extremamente pesada, mas nós também temos os nossos valores, sabemos da importância desse jogo fora de casa e que é de suma importância a gente chegar lá e tentar buscar o triunfo, que vai nos ajudar bastante nessa busca pela Libertadores, nessa busca pelo G4. As últimas 2 perguntas, uma é de Lucas César. Eric, todo jogador teme ficar parado com a questão do receio de lesões. Como você trabalhou seu psicológico para superar esse período inativo e, ao mesmo tempo, conseguir voltar bem aos gramados? Boa pergunta. Foi um período de muita reflexão. Eu digo que foi um período de muito aprendizado, porque, a princípio, eu não estava entendendo o porquê de ter acontecido. Eu sou um cara que conheço bastante o meu corpo e ali no movimento que eu fiz eu já sabia que seria uma lesão séria pelo impacto, né? Eu sabia que era alguma coisa relacionada ao meu tendão, mas quando veio a notícia que seria passível de cirurgia, eu fiquei muito preocupado, porque eu nunca havia passado por uma situação como essa, mas o Bahia e o Grupo City trataram de ver as melhores condições para que a cirurgia fosse bem sucedida. Então, após a cirurgia, eu me preocupei em focar dia após dia, não projetar no futuro muitas coisas, porque eu sabia que a caminhada seria longa, e trabalhei bastante meu psicológico junto à minha terapeuta, a Juliana, que tem me ajudado. Estamos trabalhando há quase 6 anos juntos, então a gente intensificou bastante para que eu pudesse voltar melhor e mais forte, né, e passar por esse período com muita resiliência, porque é o que precisa nesse momento, e o que passou, passou, e hoje eu estou de volta para a honra e glória do Senhor. A última pergunta é de Flávio Lordeiro, Jonas Estelma e Del Machado. Eric, o quanto os bastidores, esse carinho que você recebeu do torcedor, foram determinantes para você voltar bem, e de que forma você pode retribuir isso no futuro? Cara, o carinho que eu recebi torcedor foi algo ímpar na minha carreira. Vou levar no meu coração pro resto da vida, porque eu falei algumas vezes, né, em outras entrevistas, que alguns estabelecimentos nos quais eu ia com minha esposa, todos se mostravam preocupados pela minha recuperação e ansiavam que eu voltasse o quanto antes, e eu falava que estava treinando, me preparando para voltar ainda mais forte. E como eu sempre fiz desde quando eu cheguei a defender as cores do Esporte Clube Bahia, com muita vontade, com muito anseio de fazer as coisas acontecerem junto com meus companheiros. Desde quando eu cheguei, me receberam muito bem, então estou me sentindo cada vez mais à vontade, todo o clima, o grupo é maravilhoso, e
mediante isso, eles podem ter certeza que a gente vai continuar lutando e brigando para que o Bahia se configure como as maiores potências do futebol nacional e também internacional no futuro.